noite. Estamos ao vivo no Instagram da Pasousa para a gente conversar sobre um assunto muito interessante, né, e relevante, que é a atuação do docente na educação especial e o transtorno de aprendizagem. E nessa live nós vamos contar com a presença da professora Cristiane Ribeiro, que eu vou pedir licença para ler o mini currículo dela, que é vasto. É especialista em fonoaudiologia educacional, psicopedagogia institucional e clínica e gestão escolar. Tem formação em fonoaudiologia e pedagogia, atua como fonoaudióloga na clínica educacional e assessora as prefeituras na formação de professores e gestores em escolas públicas e particulares, realizando acompanhamento pedagógico e fonoaudiólogos dos alunos e equipe, né, escolar em São Paulo. E tem vasta experiência na coordenação pedagógica e na gestão educacional. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Contamos também com o professor, nosso mestre, professor Marco Aurélio, tutor dos cursos de graduação da Pasousa, mestre em educação e especialista em gestão escolar. Tem licenciatura em pedagogia, história e geografia. Possui ampla experiência como diretor, supervisor de ensino e é professor na rede estadual de São Paulo. Professor Marco Aurélio. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Nós não estamos conseguindo te ver. Não está conseguindo me ver? Isso, a sua câmera está virada, professor. Espera lá. Então, todos devidamente apresentados, vamos iniciar nosso bate-papo aí certinho. Ótimo. Vamos então iniciar o nosso bate-papo com a professora Cristiane. Olá, pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Um excelente tema divulgado pela Pasousa, muito importante nós falarmos sobre o transtorno de aprendizagem e a educação especial relacionada aos transtornos da aprendizagem. Então, eu queria inicialmente definir um transtorno de aprendizagem como um transtorno do neurodesenvolvimento. É algo que já acomete uma criança desde do início da sua infância, né? E esses transtornos, eles vão trazer prejuízos para as crianças na questão da leitura, da escrita e da matemática. Né? Nós temos, então, os transtornos de aprendizagens voltados para a leitura, isso a gente denomina como dislexia, prejuízo na escrita, a desortografia, e o prejuízo na matemática, a descalculia. É importante a gente lembrar que, ao contrário de um transtorno, nós temos as dificuldades de aprendizagem. E essas dificuldades, elas não são causas, né? Não são ocasionadas por causas neurológicas. Isso é um fator extrínseco, então a gente pode pensar numa questão emocional, numa questão social e também uma questão didático-pedagógica, né? Quando a gente fala dos transtornos, né, de aprendizagem, a gente tem que pensar nos transtornos específicos e nos transtornos mais globais. Então, como eu falei, um transtorno específico, a gente pode pensar na dislexia, na descalculia, na desortografia. E no transtorno global, a criança vai ter esses 3 aspectos prejudicados em relação à sua aprendizagem, tanto a escrita, a leitura, como a matemática, né? Quando a gente fala de uma dificuldade de aprendizagem, eu quero lembrar vocês que essa é a primeira manifestação de uma criança com dislexia. Então, desde o início, ela apresenta uma dificuldade de aprendizagem, e aí, quando isso ela se torna um risco para um transtorno de aprendizagem. Então, isso faz a importância da nossa live, né, dessa nossa discussão. Identificar uma criança com um problema de aprendizagem precocemente começar a pensar num transtorno de aprendizagem. E aí eu quero destacar para vocês que esse transtorno ele só vai ser diagnosticado quando essa criança tiver 9 anos. Nós não podemos fazer um laudo, nós não podemos dar um diagnóstico para uma criança antes dos 8 anos, 11 meses, 29 dias de vida dela. Porque nesse período ela vai ter uma maturação neurológica e ela vai estar participando desse processo de aprendizagem, né? Então ela vai estar dentro de um ensino formal e isso
pode tirar dela essa dificuldade. Quando eu falo tirar da criança essa dificuldade, é porque isso não era uma causa neurológica, não era um aspecto neurobiológico. Então, as causas extrínsecas, né, uma questão social, emocional ou pedagógica, eles podem ser sanados. Essas causas podem ser sanadas. E aí essa dificuldade vai deixar de existir. Do contrário, essa criança é elegível, né? Ela vai ser, então, de risco para um transtorno de aprendizagem. As manifestações são as mesmas, né? Então, a gente pergunta como que eu vou identificar uma criança com transtorno? Como eu consigo realmente dizer que ela tem um transtorno? Né? Então, a importância dessa nossa conversa hoje é muito grande. O professor é o primeiro que vai se deparar com esse problema dela, lá já na educação infantil, que vai perdurar até o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino fundamental. E aí, com 9 anos, se realmente ela tiver esse problema, ela vai poder ter um laudo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para mais uma questão. Para a gente diagnosticar um transtorno de aprendizagem, essa criança não pode ter, né, na verdade, ela não pode deixar de ter uma resposta à intervenção. Então, ela precisa passar por uma intervenção, e se durante esse período de intervenção ela não apresentar melhoras, aí sim eu vou dizer que ela tem um transtorno. Né? Com a pandemia, essa questão ficou ainda mais clara, porque eles ficaram muito tempo fora da escola, né? Quase 2 anos fora da escola. Então, a gente não consegue, eu, enquanto fono, eu não consigo diagnosticar uma dislexia sem pelo menos 1 ano e meio de intervenção. Isso mesmo ela tendo já 9 anos. Então, para deixar mais claro, eu não consigo fazer um diagnóstico antes dos 9 anos e não consigo fazer um diagnóstico antes que ela passe por um processo de intervenção, né? Intervenção diagnóstica que a gente chama. E aí, pensando na educação especial, né, pensando no processo de inclusão, quando a gente fala da educação especial, parece que a gente só pensa nas crianças com deficiência, no surdo, deficiência visual, física, múltipla, mas eu quero colocar vocês hoje diante da necessidade de uma educação especial para os transtornos de aprendizagem. Para a criança com dislexia, com TDAH, ou um transtorno mais global, o que enquanto professor, escola, a gente pode fazer por essa criança? E ela tem direito, né? Ela tem direito a esse atendimento dentro da educação especial. E aí eu vou já adiantar uma fala do professor, né? Ela não precisa ter um laudo para isso, ela precisa somente apresentar essas dificuldades, demonstrar essa manifestação que já é inicial, né, já é da educação infantil, e ela ser trabalhada, né? Ela vai ser trabalhada em quê? Nas suas habilidades. Nós podemos ter 3 tipos de dislexia: dislexia fonológica, auditiva, dislexia visual e uma dislexia que combina a alteração dessas 2 habilidades, tanto a auditiva como a visual. E elas requerem habilidades da criança, habilidades preditoras, né? De processamento fonológico, de processamento visual. E quando a gente trabalha isso com elas na educação infantil, quando a gente consegue ter um processo de alfabetização, pensando nessas habilidades preditoras, a gente pode prever, né, que essa criança, então, tendo dificuldades, ela seria uma criança para risco, para um transtorno. E aí, então, cabe o atendimento dessas crianças na educação especial. Esse olhar que a gente tem para um deficiente intelectual, para uma criança com uma lesão neurológica, também cabe para as crianças com disfunção, com transtorno do neurodesenvolvimento. Eu acho muito importante esse tema que vocês propuseram justamente para isso. Nós precisamos entender que essas crianças também precisam desse trabalho mais individualizado, um olhar diferenciado, propostas de adaptações na escola, um PEI, né, uma realização de um plano educacional individualizado para elas, adaptações de pequeno porte, claro, né, porque daí são adaptações diferentes do que uma criança com deficiência intelectual, mas também precisam, né, elas necessitam desse trabalho.
Então, o nosso tema, né, um trabalho docente, uma função docente dentro da educação especial, junto com o transtorno, né, pensando nos transtornos, é muito importante, né, valioso. Eu acredito que seria isso, né? A definição desse transtorno engloba, então, todas as alterações, né, mais específicas da leitura, da escrita em relação à matemática. Os laudos não vão acontecer antes dos 9 anos, mas eu já consigo identificar essas manifestações. Eu vejo uma criança com uma atividade e aí eu preciso acompanhar o desenvolvimento dessas habilidades ou não, e ao mesmo tempo intervir, fazer uma intervenção. Caso essa intervenção não aconteça, eu não consigo definir se isso realmente era um problema intrínseco à criança ou realmente ela não recebeu essas estimulações. Chegando no tempo do diagnóstico, ainda assim, o DSM propõe um trabalho de intervenção de 1 ano, né? 1 ano e meio, e aí uma nova avaliação, e aí então ela vai ser diagnosticada. Eu acredito que isso está sendo ruim, né? Na verdade, está mostrando uma fragilidade maior da educação, porque nós já tínhamos dificuldades de diagnosticar os transtornos de aprendizagem. E agora, por conta da pandemia, isso ficou muito mais difícil, né? Protelou um pouco mais o diagnóstico. Está exigindo mais o trabalho do professor, está exigindo mais da experiência do professor, dos temas que a gente está discutindo hoje, desses conceitos, o que é uma habilidade preditora, o que realmente uma criança precisa para aprender a ler e escrever e ter o raciocínio lógico-matemático. Então, assim, destaco muito a importância desse tema, dos professores interagirem mais com as áreas, com a fonoaudiologia, com a neuropsicologia, e acredito que as adaptações e a educação especial vai fazer muita diferença no trabalho com essas crianças. Muito bom. Lembrando, pessoal, que lá no estado de São Paulo está chovendo muito, né, professora? Por isso que às vezes tem um probleminha no áudio, no som aí, mas deu para entender direitinho. Muito obrigada, tá? Imagina. Professor Marco Aurélio. Bom, boa noite de novo a todos, né? Sejam bem-vindos. Essa é a primeira live que nós estamos fazendo da FASouza. Mas acredito que dentro desse mesmo assunto a gente deva fazer outras, porque são muitos conceitos, né? E o trabalho docente muitas vezes não dá conta na sua formação de lidar com todos. Então, enquanto a professora Cristiane fez um retrospecto da questão neurológica da criança, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês, porque eu acho que isso vai ajudar bastante na compreensão de sala de aula, um retrospecto histórico, né? Porque nem sempre a criança foi vista como criança e, ao mesmo tempo, nem sempre foram consideradas como necessidades especiais. Então, eu fiz para vocês, assim, para ver que a gente está muito empenhado nisso, um roteirinho. Mas não se preocupem, porque esse roteirinho é muito simples, porque ele está baseado em leis. Então, eu vou começar falando para vocês da Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, de 1961. Muitos de vocês podem ter vivido nessa época, como eu vivi no final desta época. E naquele tempo não se falava em necessidades especiais e nem inclusão, se falava em excepcionalidade. Eram crianças ou pessoas excepcionais, tá? E uma coisa que chamava muito a atenção: o ensino ainda era chamado de primário e médio, só que da 4ª série para frente tinha que fazer um exame de admissão. E esse exame de admissão, ele brecava muita gente, muitas crianças, porque ele era muito difícil, era uma seleção, porque a educação pública só ia até a 4ª série, tá?
E a educação pré-primária já existia nessa época. Ela era chamada, né, de educação maternal ou jardins de infância. E hoje os professores ainda cometem o erro de lidar com essa nomenclatura. Nós não temos mais educação maternal e nem jardim de infâncias. O que nós temos é educação infantil, de 0 a 3 anos em creches e 4 e 5 anos em pré-escolas. Isso já faz com que um grande avanço seja dado na educação, mas ao mesmo tempo ele prende as pessoas na visão assistencialista que existia lá na pré-escola, tá? E uma coisa que chama muito atenção, pessoal, naquela lei, é que se um pai não fizesse a matrícula do filho na escola, ele não poderia trabalhar em nenhum serviço público. Olha como era importante até a 4ª série. Só que existem algumas exceções. E olha justamente a exceção. Quando a criança ela tinha uma doença ou moléstia grave. Então, se justificava que não precisava se fazer a matrícula desta criança porque ela não se encaixava na rede regular. Com isso, quem aparece, né? As associações de pais, as entidades privadas, que passam a ter o fomento do governo, o financiamento do governo, para atender a essas crianças, né? Cujos pais não faziam a matrícula e nem a questão da frequência escolar, certo? Isso é um dado muito importante para a gente entender, porque as leis elas não previam esse atendimento, certo? Ainda nessa lei, pessoal, na 4.024, a gente tem a divisão do ensino médio. Muita gente vai falar, mas nunca ouvi falar no ensino médio naquele tempo, né? Mas era o tempo do ginasial e do colegial. Aí vocês devem se lembrar, né? O ginásio era considerado o que hoje são os anos finais do ensino fundamental e o colegial era o ensino médio. Só que a legislação nunca abordou o atendimento de uma criança com necessidades especiais nesses níveis de ensino. Ficava de fora. Só era falado desse atendimento no início da escolarização. Depois, essa criança ficava à parte, poderia se tornar, até 3 anos atrás, um aluno da APAE, que tem 2 modalidades, né? Uma APAE, que é a escola, e uma que só tem atendimento especializado, e ele poderia ficar até os seus 50, 60 anos, enquanto ele fosse vivo, porque não existia uma legislação que amparasse essas pessoas. Acho que isso é uma coisa que muita gente não sabia, né? É bem interessante. Bom, aí, pessoal, o que acontece? Lá no artigo 10, no capítulo 10 dessa lei, aparecia assim, olha, da educação de excepcionais. Excepcionais. Então, não haviam pessoas com necessidades especiais, não havia portadoras de necessidades, eram excepcionais. E quem eram os excepcionais? Qualquer pessoa. Como eu disse, lá em São Paulo está chovendo muito, pessoal. Então, por isso que o professor caiu. É isso. Quer fazer alguma pergunta, Ju? Eu vou abrir para pergunta, alunos. Pessoal, vocês têm alguma pergunta em relação... Ainda voltando. Oi? Posso continuar? Professor? Oi? Pode continuar. Então, aí eu resgato novamente
a questão, pessoal, de que a entidade privada, ela passou a ganhar muito espaço nesse momento, porque o Estado preferia pagar para uma instituição tomar conta dessas crianças do que investir numa formação dos docentes, certo? Bom, aí, pessoal, muita gente vai dizer o seguinte, mas nós temos uma outra LDB, a Lei 5692, de 10 anos depois, de 1971. Só que esta LDB, ela, na verdade, é uma alteração da 4024. Ela não revoga a 4024. Ela só muda alguns artigos. E aí eu destacaria para vocês que ao invés de ter lá o ensino primário e o colegial, né, o ensino médio, dividido em ginásio e médio, a lei transforma em primeiro e segundo graus. E qual é a novidade disso? É que o primeiro grau vai até a 8ª série e amplia a obrigatoriedade da escolaridade até a 8ª série. E aí existe uma preocupação muito grande, porque antes eram 4 anos e só se falava do atendimento na matrícula do aluno. Essa lei, ela traz então a inovação, porque ela começa no seu artigo 9º a dizer o seguinte: os alunos com deficiências físicas e mentais que apresentem, olha o que a lei já previa, ela restringe, que apresente um atraso considerável em relação à idade, né, deverá ter um atendimento especial. Então não é para todo mundo, é só para aquela criança que está com 12 anos, por exemplo, e ainda está na primeira série, né? Ou ela deveria estar lá no ensino médio e ainda está no ensino fundamental. Então esse atendimento, ele pela primeira vez, ele é estendido a um maior nível de ensino, certo? E pela primeira vez também, pessoal, a lei cita os superdotados. Embora ele não defina e não fale também o que é que tem que ser feito. Porque apesar da professora Cristiane ter se focado mais, né, nas dificuldades de aprendizagem, hoje também os alunos com altas habilidades ou superdotados também necessitam de um tratamento na educação especial e inclusiva, né? Bom, aí a gente continua só pensando uma coisa. Bom, se foi ampliado a faixa etária do atendimento, quem vai se responsabilizar por esse atendimento? Aí o Conselho Nacional, né, faz um adendo. Olha, quem vai normatizar o atendimento especializado são os conselhos estaduais. Esse atendimento não é mais federal, ele sai da mão do federal e ele passa para os estados, né? Então, de 78, 79, 80, até a Constituição Federal, isso fica no limbo. Nenhuma outra LDB foi feita e nenhuma lei normatizou esse atendimento. Então, se a gente lembrar bem, nesta época, as APAES, elas ganham espaço em todas as cidades, porque todo tipo de deficiência, né, de excepcionalidade, porque ainda está sendo chamado de excepcionalidade, vai ser atendido nesses tipos de escolas ou de associações, tá? E aí, então, nós temos a Constituição de 88, que ela é uma Constituição que inova bastante as coisas no Brasil, inova a educação, e que é baseada na questão humanística. E aí, dentre, né, as inovações que nós temos, a gente tem no artigo 6º a questão do direito à educação.
esse direito passa a ser incorporado a todos os cidadãos, né, do Brasil, e passa a ganhar uma nomenclatura interessante que é dever do Estado ofertar a educação, certo? Só que assim, o que mais chama atenção, a nossa Constituição, ela tem quase 300 artigos. Só no artigo 205, olha quanta coisa passou antes, é que ela vai dizer assim, ó, a educação é direito de todos, né? E a educação básica deve ser obrigatória dos 4 aos 17 anos. Professor, mas lá no texto original, esta obrigatoriedade não era dos 4 aos 17. Verdade, porque se vocês olharem a nossa Constituição ou a nossa LDB, ela é uma colcha de retalhos. Então, cada artigo tem uma lei que muda essa LDB. Antes, ela era dos 7 aos 14, porque era da primeira à 8ª série. Agora, com essa questão da Constituição Federal, ela passa a ser obrigatória por toda a educação básica, certo? Bom, aí, gente, não vou me demorar muito, é só um resuminho, tá bom? A gente tem ainda na Constituição um artigo que passa a chamar a atenção, que diz que o dever do Estado para com a educação, ele vai se efetivar mediante o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Quais deficiências? Deficiências físicas ou mentais. Mas essa mesma lei, ela já diz que preferencialmente na rede regular. Então vejam que a nossa inclusão, ela nasce um pouco defeituosa. Porque como que você insere uma criança que tem uma dificuldade específica numa rede onde o trabalho do professor não foi preparado para incluir, para atender, né? Mas isso é um momento para a gente depois pensar bastante. E aí, gente, continua, 88, 89, 90, vem o Estatuto da Criança, né? E aí, o Estatuto da Criança garante atendimento prioritário e tudo mais. E no seu artigo 54, ele volta a falar atendimento educacional especializado, e aí ele muda o termo, aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, certo? Aí continuamos as brigas, a sociedade começa a sentir falta, né? Porque o número de pessoas com deficiência vai aumentando, as associações de pais e amigos dos deficientes não estão dando conta, e de repente tem um boom mundial, e nós temos uma conferência mundial em Salamanca, na Espanha, em 1994, que lança não só um desafio, mas uma questão para todas as nações, que é a equalização das oportunidades. A gente costuma muito dizer igualdade. Não dá para a gente ter igualdade com pessoas que tenham capacidades diferenciadas. O que tem que ter é uma equidade, ou seja, as crianças com algum tipo de deficiência precisam de mais recursos para poder aprender. Porque as crianças ou as pessoas adultas, elas aprendem, mas com ritmos e tempos diferentes, certo? Bom, aí continuando, pessoal, a gente tem essa declaração de Salamanca falando também pela primeira vez em um serviço de apoio externo. Ou seja, ela tira um pouco a responsabilidade da escola
pedindo já, mostrando a necessidade das equipes multidisciplinares, onde entram os psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas, porque se percebeu que muitas das necessidades, muitas das deficiências, como a professora Cristiane chamou a atenção, eram de cunho neurológico e não tinham como ser tratadas como questões pedagógicas ou didáticas. E aí, o que acontece? Essa declaração, então, passa a nortear a legislação da maioria dos países. E nesse caminho, nós temos a segunda LDB do Brasil, que é a Lei 9394 de 96, que se vocês olharem também, todos os parágrafos, artigos, incisos, já são mudados por alguma lei, ou seja, nós já passamos do tempo de ter uma nova LDB, né? Só que essa lei, ela inova muito. Por que ela inova muito? Primeiro, porque no artigo 3º dela, no inciso 14, que até 2021, tá? Olha como ela é recortada. Até 2021, falava no respeito às diversidades linguísticas, culturais, religiosas. E em 2021, foi inserido a questão, com uma lei complementar, 14.121, do respeito à diversidade também das pessoas surdas, surdas cegas, né, e com deficiência auditiva. Por quê? Porque essas pessoas, elas passam a ter uma forma de linguagem diferenciada. Tanto é que existe a Libras, que é uma segunda língua, né? Então essas pessoas passam a ser reconhecidas. E aí, aquilo que eu disse para vocês, que na outra LDB vinha como dever do Estado, também aparece no artigo 4º, novamente com o conceito de atendimento educacional especializado, né? E só que ele inova, ele diz para todos os educandos, então não falam para as pessoas, ele encara o educando, porque passa-se a ver como uma necessidade da educação, né? Então, todas as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, inclusive permanentes ou temporários, que muitas vezes as pessoas, os docentes ou as famílias não entendem que um transtorno ou uma deficiência, uma defasagem de aprendizagem pode ser temporário. E como a professora Cristiane falou, depois da pandemia nós tivemos muitos problemas. E apesar de a gente aqui no estado de São Paulo quase não lidar mais com 1º a 5º ano, mas a gente tem visto isso no ensino fundamental, nos anos finais e no médio. Todos os dias nós atendemos inúmeras crianças com crises de ansiedade. Então, essas crianças acabam se encaixando neste conceito de atendimento educacional especializado, porque, como a professora disse, não é necessário um laudo, mas para que ele entre no percurso educacional normal, ele precisa de um atendimento diferenciado. E já entrando assim nos últimos assuntos, né? No capítulo 5, nós temos a grande inovação dessa lei, gente, porque ela vai dar um capítulo chamado de educação especial. Ou seja, nunca ninguém tinha parado para dizer que a educação especial era um tipo diferente. E a LDB 9394, ela conceitua a educação especial como uma modalidade, como se fosse a educação quilombola, a educação profissional, a educação indígena,
E essa educação, ela perpassa todos os momentos da educação da pessoa, desde a creche, que é muito importante a observação do professor, do trabalho do professor estar voltado para identificar essas dificuldades, até o ensino superior, certo? E temos a questão ainda que perdura e que é um atraso na nossa legislação, gente, de que quem é responsável pela normatização das leis são os conselhos estaduais e, por fim, as secretarias. E aí o que acontece? Esses conselhos ou essas secretarias não normatizam o atendimento especializado. Então eu vou dar 2 exemplos para vocês. No caso da superdotação, existe uma coisa chamada, né, de avanço escolar. Só que no Brasil ainda não é possível, porque nenhum conselho estadual normatizou. Então, se vocês olharem nos Estados Unidos, Europa, uma criança, por exemplo, de 15 anos, consegue um título de livre docência, porque ele vai sendo acelerado. No Brasil, ainda a escolaridade é vinculada à idade. E o outro exemplo é ao contrário. Uma criança ou um adulto, um adolescente, que não consiga finalizar, né, os estudos em decorrência de alguma necessidade especial, ele tem garantido na LDB uma coisa chamada terminalidade específica, mas que também não está normatizado. Então as pessoas têm medo de usar, né, porque não tem amparo legal. O que seria isso? Seria conceder, por exemplo, o título de ensino fundamental a um estudante, mas onde constasse no histórico dele apenas as competências que ele detivesse. Então as pessoas têm medo de serem expostas a uma situação vexatória e não usam. E então vão passando o adolescente, porque não existe essa lei, isso é um mito, tá, pessoal? Nós, docentes, temos que tirar esse mito da nossa vida, que a criança com deficiência ou com necessidade especial, ela tem que ter nota azul a vida inteira. Por que isso não pode acontecer? Porque senão nós estamos atestando que ela possui competências para estar em tal série. Então ela tem que ter a nota relativa à aprendizagem dela com os devidos relatórios para amparar essas avaliações. E só finalizando, pessoal, eu vou dar alguns exemplos do pouco que tem normatizado aqui no estado de São Paulo, que é um dos que está mais avançado nessa questão, tá? Não porque seja bom, é porque perdeu muitas causas judiciais, então ele já está aprendendo, o Estado já está aprendendo. Então, o que é uma coisa que qualquer aluno que entre na rede pública vai ter, indiferente de solicitar ou não? Ele vai ter um intérprete de Libras. Ele é surdo-mudo, ele vai ter um intérprete de Libras. Ele tem direito, né, e a maior parte das escolas tem, ao atendimento educacional especializado num contraturno. E aí eu vou dar 2 conceitos para vocês que talvez vocês não entendam muito, porque pode não ter. Um é a sala de recursos. Então, essa sala de recursos, de 2 anos para cá, ela está tendo uma sala só para autista. Que aí o professor dessa sala, ele vai preparar planos educacionais inclusivos para desenvolver com a escola e com a família, né? E também nós vamos ter uma sala de itinerância, que não engloba todos os transtornos, mas é assim, o professor, ele pega várias escolas e ele vai durante alguns períodos na semana para justamente auxiliar os professores das salas na identificação das dificuldades educacionais e também dar orientações.
E um terceiro profissional que é muito difícil, esse geralmente é na justiça, é um professor auxiliar, aquele que vai ficar dentro da sala só para ajudar o atendimento daquele aluno. Esse é muito difícil. As pessoas têm que ter o laudo, têm que ir para a justiça, porque senão não consegue, tá? É a mesma coisa do profissional de apoio escolar. As pessoas falam, mas eu queria esse profissional. Não, esse profissional, ele não precisa ser um professor, ele pode ser uma pessoa com ensino fundamental e médio, e ele é ofertado, no caso de alguém que ganha na justiça, só para crianças que não conseguem se alimentar, se locomover e fazer higiene pessoal. Ou seja, é uma pessoa que é contratada somente para levar a criança de um lugar para outro, se ela não conseguir ir ao banheiro e fazer higiene, levar ao banheiro e se alimentar. Ou seja, ela não tem nada de educacional, tá? Então, isso é uma visão, gente, muito geral. Gostaria de ter muitas horas para falar com vocês de como é que a educação especial entra na educação brasileira, né? E hoje ela ganha esse enfoque de educação inclusiva, porque ela não vê somente as necessidades especiais, né? Ela vê também a superdotação, ela vê também as crianças que sofrem bullying, ela vê a criança obesa e outras pessoas que em algum momento vão ter dificuldades de aprendizagem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desses assuntos. São muito abordados dentro do curso de pedagogia e espero que a gente tenha oportunidade de aprofundar mais, né, esses temas e conceitos. Agradeço muito por enquanto. Professora Cristiane, professor Marcos, a Vânia compartilhou conosco uma vivência. Meu filho tem 13 anos hoje, no primeiro ano do ensino fundamental. A professora percebeu dificuldade de aprendizagem, procuramos um neurologista. Fez exames e nada foi constatado. Porém, ele continua... Vânia, continua seu comentário. Quais são as principais dificuldades identificadas no transtorno de aprendizagem, professora? Então, quando a gente fala de transtorno de aprendizagem, a gente tem que tentar especificar qual transtorno. Então, se eu pensar na dislexia, a principal dificuldade de uma criança com dislexia é na leitura. Então, ela tem uma fluência de leitura alterada, ela vai fazer uma leitura muito lentificada e, por isso, ela não compreende aquilo que ela lê. Além dessa dificuldade na fluência da leitura, a criança com dislexia, ela acaba tendo dificuldade na escrita, na matemática, mas por conta dessa dificuldade de compreensão. Nós não podemos confundir uma criança com dislexia com uma criança com deficiência intelectual, um rebaixamento intelectual. Pelo contrário, essas crianças têm inteligência normal, elas são consideradas crianças com boa linguagem, um vocabulário adequado, uma compreensão oral adequada, mas ela vai ter a dificuldade quando esse processo é através da leitura. Então, ela pode ter uma dificuldade em matemática? Pode, mas não porque ela não tem um raciocínio lógico-matemático, mas porque ela não consegue ler um problema, compreender um problema escrito, e aí ela tem dificuldade nessa resolução. Mas guardem assim, dislexia, alteração, lexia, leitura, uma alteração de leitura. Quando eu falo da descalculia, é uma alteração no raciocínio lógico-matemático. Eles vão ter dificuldades nesse processo, no conceito de número, na realização de algoritmos, na realização dos problemas matemáticos. E interessante vocês entenderem que todos esses transtornos, eles já estão na criança desde a educação infantil. Embora a gente não consiga fazer um diagnóstico nessa idade, não consiga fazer com 6, com 7, com 8 anos, mas só com 9 anos, essas manifestações já estão nessa criança.
né? A desortografia, que é uma alteração da escrita, ela pura, ela é um pouquinho mais difícil. Então, ela vem como uma comorbidade, ela vem como um conjunto de alteração. Então, uma criança com dislexia, com certeza vai ter uma dificuldade na escrita, né? Uma criança com TDAH, ela pode ter uma dificuldade na escrita, mas seria, então, uma definição de transtorno de aprendizagem de acordo com a especificidade alterada. Então, se for uma alteração de leitura, dislexia, a escrita, a desortografia, e a matemática, a descalculia. Isso. Completando um pouquinho, Ju, eu não sei o estado da Vânia, mas já que a criança está com uma defasagem muito grande, e essa equipe multidisciplinar ainda não conseguiu fechar um laudo, seria muito importante também que a equipe escolar fizesse um diagnóstico pedagógico, para que pudesse também nortear a equipe multidisciplinar, porque essa criança ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem, não necessariamente por um problema neurológico, por um problema didático ou pedagógico. Um trauma, por exemplo, de uma professora na educação infantil, alguma coisa, e que precisa ser apontado pelo trabalho do docente. Então é muito importante, principalmente para quem vai trabalhar nas séries iniciais, aprender a fazer esse diagnóstico pedagógico, né, para que ele auxilie, enquanto a criança não tem a maturação necessária, a equipe multidisciplinar a estar, né, definindo estratégias diferenciadas para a criança. Tá? E nesse sentido, vou me dar assim, a licença de contar um caso muito rápido, uma experiência minha. Eu era um excelente desenhista até a 5ª série. Em 2 minutos eu conseguia desenhar tudo que eu visse na minha frente. Mas eu tinha uma deficiência visual muito grande. E um dia a minha professora, porque eu fui até a frente da sala para olhar o que ela mandou copiar, ela me deu assim uma bronca que eu não sabia o que fazer. Eu criei um bloqueio tão grande que hoje casinha para mim é um triângulo, um retângulo e um retângulo embaixo. Um ser humano é a bolinha com as perninhas. E eu não consegui superar isso, né? E por isso que eu digo que é muito importante o trabalho docente de identificação dessas dificuldades. Ju, aí complementando também a pergunta dela, né? É muito difícil a identificação de um transtorno de aprendizagem no exame neurológico. Na verdade, não se faz por um exame neurológico, né? A identificação de uma dislexia, de qualquer transtorno, depende de uma bateria de testes, de aplicação de protocolos feitos pelo fonoaudiólogo, no caso, um psicopedagogo e um neuropsicólogo, né? Então, cada um desses profissionais dentro da sua área vai fazer a avaliação dessas habilidades que depois podem ser, né, laudadas, né, o CID, colocadas pelo neurologista. Mas se eu fizer um exame neurológico numa criança com dislexia, na verdade são feitos exames apenas para pesquisa, né, um exame de neuroimagem, mas não é do dia a dia, não é algo que você faz num consultório particular de um neuro, tá? Então, talvez valha a pena, além do que o Marcos falou, né, dessa avaliação pedagógica da colocação do professor, uma avaliação com o fonoaudiólogo, principalmente, né, e, se possível, um psicopedagogo e um neuropsicólogo. Agora o comentário da Jaque é sobre as leis, professor. Boa noite, fiz estágio na educação especial. Observei que na lei tudo é lindo. Porém, a realidade é diferente. Falta estrutura física, material adequado, móveis, profissionais qualificados. É uma realidade em termos não só de Brasil, de mundo, porque, como eu disse, os conselhos estaduais e as secretarias são responsáveis pela normatização. Mas no Brasil existe uma dicotomia muito grande
entre as etapas de ensino. Por exemplo, nós estamos vivenciando uma mudança federal no ensino médio. Mas nós não começamos essa mudança na educação infantil e nem continuamos essa mudança no ensino superior. Então, a descontinuidade, né, da questão legal entre um segmento e outro é que faz realmente com que exista essa diferença. Tanto é que na disciplina de educação inclusiva, a gente diz a inclusão legal e a inclusão real. Né? Porque a real, muitas vezes, é o que eu disse do mito. Coloca-se a criança na sala, a criança não aprende e vai dando nota 5 e ele vai indo até chegar um dia na faculdade. Eu não gostaria de uma criança, né, com uma deficiência intelectual grave, por exemplo, medicando. Mas a gente hoje já vê casos que chegam a esses extremos. Então, o que a gente precisa fazer? Nós, sociedade, precisamos acionar o poder público, que é o responsável, né, Ministério Público, por cobrar essa inclusão real, por cobrar profissionais adequados, recursos adequados, classes adequadas, porque é só a partir dessas demandas que o governo passa a oferecer alguma coisa diferente. É o que eu disse, São Paulo tem perdido tantas ações judiciais que alguns tipos de atendimento ele já fornece só da pessoa fazer matrícula. Tá bom? É isso. E pegando um pouquinho, né, da palavra do professor, ele falou sobre educação inclusiva. A disciplina, ele está se referindo à nossa faculdade FASouza, tem o curso de licenciatura em pedagogia, né, professor? Sim. E ele é professor, ele é tutor do nosso curso. E as matrículas, gente, estão abertas, tá? Para as licenciaturas de pedagogia, de letras, matemática e o tecnólogo de gestão de recursos humanos. Quem quiser saber mais, é só procurar os canais da FASouza que a gente entra em contato, passa todas as informações. Para finalizar, a Jaque continuou o comentário dela. Preconceito da própria escola e dos professores. O que eu percebo é que muitas escolas fazem matrículas desse aluno somente por obrigação da lei. Isso é uma realidade, não adianta a gente ignorar essa realidade. E esse preconceito existe com o professor, o trabalho docente, desde a educação infantil até qualquer outra etapa, mas é um preconceito que eu considero como falta de conhecimento. Porque eu fui diretor de escola e nós criamos na escola um núcleo de formação pedagógica onde todos os professores do 6º ano aprendiam a alfabetizar. E então a nossa escola passou a ser referência porque todas as crianças que saíam de alguma escola da prefeitura ficavam sabendo, os pais ficavam sabendo que elas aprendiam lá no 6º ano, na minha escola, e aí eles iam para lá. Então, esse preconceito, ele existe também por parte do professor, da docência, da gestão, mas mais por falta de saber lidar e de ter medo de lidar, que é um erro muito grande, porque eles são pessoas com necessidades especiais, mas que têm todo o direito ao atendimento. Então, na verdade, a escola ela tem que promover, primeiro, uma adaptação curricular e depois uma adaptação física, uma adaptação de recursos, mas a primeira coisa é a adaptação curricular. E aí é que o ensino superior peca muitas vezes, porque ele oferece o curso de Libras, oferece a educação inclusiva, mas eu acredito até que por falta de tempo, ele não consiga se aprofundar na questão de adaptações curriculares. É um assunto tão importante, né? Um assunto tão gostoso também de conversar, apaixonante. Tem muitas perguntas ainda, mas infelizmente o nosso tempo está finalizando
E eu vou pegar esse finalzinho agora para agradecer mesmo a presença de vocês, agradecer a presença de todo mundo aqui, né, do Instagram, das perguntas, dos professores, e falar assim que foi rico, né? É um conteúdo muito rico. E lembrando os alunos que fizeram inscrição na live, vocês vão receber por um e-mail cadastrado, no ato da inscrição, vocês vão receber um link para vocês gerarem um certificado. Então, vocês mesmos vão conseguir gerar o certificado através do link enviado no e-mail cadastrado, tá bom? Agradecer mais uma vez, em nome da FASouza, os professores, o conteúdo abordado, as perguntas. Muito obrigada, gente. Eu também agradeço muito e me coloco à disposição através dos canais da FASouza, até mesmo do canal do Instagram, porque às vezes vocês se interessam pelo curso, mas gostariam de um aprofundamento um pouco mais sobre os conteúdos. Fiquem à vontade, né? E gostaria muito de ter aqueles que ainda não têm pedagogia como nossos alunos. Também agradeço muito a oportunidade, muito feliz de estar aqui com vocês. Acho realmente um assunto importantíssimo. Parabenizo a faculdade pela iniciativa, pelo tema proposto, pelo convite, né? Conheci o Marcos, né? Um prazer. Espero vê-los novamente, espero que vocês tenham entendido essa nossa proposta, né? De ver o transtorno de aprendizagem como algo também importante dentro da educação especial e que está ganhando uma força aí, que a pandemia, nesse caso, foi algo positivo, porque nós nos voltamos, né, os olhares para essas crianças que têm uma dificuldade. E espero, então, que a gente continue o tema, né, Ju? Que a gente possa depois conversar mais sobre isso, tá bom? Com certeza. A FASouza sempre vai promover mais encontros como esse, com conteúdos bacanas de serem conversados, discutidos, né, debatidos. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite, gente.